Então, isso é espiritualidade cristã. Só que quando eu falo de espiritualidade cristã, eu não estou falando de confissão religiosa. Não tem a ver com isso. Também não estou falando de religião. Porque são coisas diferentes. Há uma diferença entre espiritualidade e religiosidade. No meio das duas coisas tem um negócio chamado confessionalidade. Quase que não sai esse negócio. Precisei escrever aqui, porque senão eu não ia dar conta de ler. Confessionalidade é o conjunto de crenças que eu abracei para a minha vida, na área espiritual. É aquilo que eu digo que eu creio. Mas como discípulo de Jesus, eu abracei os ensinamentos de Jesus. Eu dedico a minha vida a andar nos passos de Jesus. Então é muito importante a gente conseguir distinguir essa área religiosa, que é comum a todo ser humano, e a área da espiritualidade. Por quê? Porque a religiosidade, ela parte de um princípio. Que princípio? O princípio do relacionamento com o transcendente, com aquilo que é eterno, e todo esse relacionamento, ele repousa sobre algumas obrigações, algumas coisas que eu preciso fazer, que é próprio da religião. A espiritualidade, ela é diferente por quê? Porque ela repousa num fundamento muito simples, o fundamento de intimidade, de andar com uma pessoa. Religiosidade é assim, eu tenho coisa para fazer. A religião diz que eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Na espiritualidade, eu entro num quarto secreto e vou para a intimidade com o Pai, que me vê em secreto segundo a pessoa de Jesus Cristo. Na religião, o religioso, ele cumpre as ordenanças e as prerrogativas da religião para aplacar a tensão que existe entre ele, o ser humano, e o divino, o sagrado. Porque se o divino, o sagrado, se irritar, ele pode ser amaldiçoado. Outro Maduro, quando vai falar de espiritualidade ou de religião, ele vai dizer assim: religião é um sistema de crenças e práticas cujo objetivo é satisfazer as exigências divinas para que o divino satisfaça as demandas humanas. Religião, na versão do outro Maduro, é quando o religioso pratica algumas coisas, ele faz alguma coisa, e tudo isso que ele faz tem um objetivo de satisfazer as exigências daquilo que é divino, para que esse divino, esse poder maior que ele não vê, satisfaça as demandas que ele tem, atenda os desejos dele. Então, tem muita gente que vai dentro de uma igreja para que o divino esteja atendendo os seus desejos. Pensa assim, se o seu filho for religioso, em relação a você que é pai, ele iria viver assim com desejo de te agradar, fazer a sua vontade, para que no final do processo você também estivesse fazendo a vontade dele. Entendeu? A menina que chega, ô paizinho, eu te amo tanto. Eu já vi uma cena dessa e perguntei para a menina, o que você quer do teu pai? Por quê? Porque a gente chega a desconfiar, né? Sistema de troca. Espiritualidade não é assim. E muito pai e mãe tem a vida dele com o filho, com a filha, baseada nesse sistema de troca, de religião. A espiritualidade não é assim. Muito pai e mãe vive a vida com os seus filhos baseada numa primícia. Ou meu pai me disciplina, ou ele me dá presentes. Ou ele me abraça, ou me dá uma cinta. E é muito ruim quando isso acontece dentro de casa. Mas é muito bom quando os dois têm vontade de estar juntos. É muito bom quando pai e filhos sentem prazer na vida um com o outro. É muito legal ver uma mãe com as suas filhas percebendo que tem intimidade entre os dois, porque pode falar as coisas que quiserem, há reciprocidade. A área da espiritualidade, ela caminha para isso, irmãos. Ela caminha para isso.
Tem muita gente que ou tem medo de Deus ou tem interesse em Deus. A gente não pode se relacionar com Deus o Pai ou porque tem medo dele ou porque quer alguma coisa dele. O convite da espiritualidade é ter prazer na presença dele. Sentir alegria porque está na presença dele. Eu não venho na igreja porque eu venho porque eu tenho medo de Deus pesar a mão, eu venho aqui na igreja porque eu preciso tirar alguma coisa dele. Não, eu venho no domingo pela manhã porque eu tenho prazer na companhia do meu Deus. Eu tenho prazer naquilo que é de Jesus, e a igreja, ela é de Jesus. A igreja não é sistema de ritos, não é um sistema onde temos práticas cristãs para cumprir. Não, espiritualidade e vida cristã é estilo de vida. E estilo de vida é uma das coisas mais fortes dos ensinamentos de Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, com quem é que Jesus tem as maiores dificuldades em todos os evangelhos? Com os religiosos. O tempo todo, o confronto de Jesus são com os religiosos, aqueles que ou têm medo de Deus ou querem tirar algumas coisas de Deus. E Jesus fica assim tão cheio desse confronto com os religiosos, que chega uma hora que ele olha para os religiosos e chama ele de sepulcros caiados. Vocês estão bem vestidos, mas por dentro está podre, é feio. Não pode ser assim. Chega uma hora que Jesus fala assim para os religiosos: vocês nem vão para o céu e ainda impedem as pessoas que querem ir para o céu. Jesus não é contra a religião. Jesus é contra a religiosidade, porque a religiosidade produz religiosos. Sermão do Monte, por exemplo, que vai do capítulo 5 ao 7, a espiritualidade e práticas espirituais, elas estão na pauta. Começa o capítulo de número 6, porque o texto que nós lemos do versículo 19 em diante é um resumo do que Jesus fala no capítulo 6, de 1 até o 17. Jesus está trazendo uma tona de tudo aquilo que ele trata da religião, que vai do capítulo 6, verso 1, até o versículo de número 17. O Senhor está repensando as práticas religiosas daquela época. E qual era a prática da religião da época, quando Jesus profere o Sermão do Monte? A prática era dar esmolas, fazer orações e jejuns. Então, do versículo 1 até o versículo 17 do capítulo 6, está lá o resumo que Jesus fala de orações, o que Jesus fala de dar esmola e o que Jesus fala a respeito de fazer jejum, de orar, de ajudar. E é muito interessante que Jesus ressignifica o dar esmola, ele ressignifica o orar e ele ressignifica, por exemplo, fazer jejum. E o resumo dele de tudo isso é assim: não faça isso para ser visto pelos outros. Não faça o que você tem que fazer para que os outros saibam que você fez. Porque a espiritualidade não é assim. Uma das marcas da espiritualidade é que nós somos seres íntegros. A nossa vida, ela é integral. Então Jesus diz assim: tomem o cuidado de não praticar as suas obras de justiça, que é orar, dar esmola e fazer jejum, para vocês serem vistos pelos outros. O ser humano, ele é integral. E se aquilo que você está fazendo é para Deus, você tem que fazer para Deus e não para os outros. Porque a primeira marca de espiritualidade é que a nossa espiritualidade, ela é integral, envolve tudo aquilo que nós fazemos na área espiritual. Seja fazer jejum, seja dar esmolas, ou seja fazer orações, são instâncias da vida. E é muito interessante porque eu coloquei aqui no quadrinho, né, para os irmãos entenderem, né, por que a nossa vida é integral? Porque é assim, oração é aquilo que eu faço no meu relacionamento com Deus. Quando o judeu dá esmola, é aquilo que ele está fazendo em relação ao outro, em relação ao necessitado, em relação àquele que precisa. E as orações têm a ver com aquilo que eu faço em direção a Deus. Dar esmola é aquilo que eu faço em direção, é a minha caminhada em relação ao meu próximo. E o jejum tem a ver comigo mesmo.
Jejum não tem a ver com Deus, como o pessoal faz hoje em dia. Aqui em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, jejum tem a ver comigo mesmo. Por exemplo, quando Jesus fala sobre jejum, aqui em Mateus capítulo de número 6, ele acaba com o jejum dos religiosos. Por quê? Porque os religiosos faziam jejum por várias razões. E todas as razões dele tinham a troca. Todas as razões porque jejuava tinha alguma coisa para ganhar em troca. O interesse está interligado. E Jesus diz, quando você for fazer jejum, que ninguém saiba. Porque o jejum não é entre você e Deus e nem entre você e o próximo. O jejum tem a ver com você e você mesmo. Jejum tem a ver com como você se relaciona com você. Toda vez que você faz jejum, você está dizendo para você mesmo que você não precisa de tudo que você acha que precisa o tempo todo. Vamos para o mais comum, ficar sem comer. Ficar sem comer é isso. Eu faço um tipo de jejum intermitente, né, que significa o seguinte: tem um horário, tem um dia, que eu não como e eu vou até onde der. Eu nunca fiz um jejum prolongado, irmãos. Mas toda vez que eu falo eu vou ficar sem comer, me dá uma fome, irmãos. É só falar isso. Porque tem hora marcada, tem dia marcado, e sabe o que é interessante? Nem a Cláudia fica sabendo. Porque tem a ver comigo mesmo. Não tem a ver com os outros e não tem a ver com Deus. Do ponto de vista de Deus, Deus não tem nenhuma necessidade que eu fique sem comida. A não ser que você esteja partindo do princípio que Deus é sádico. Quero ver até quando você vai passar fome. Deus não é sádico, irmãos. Pensa assim, qual a serventia para Deus que eu não coma? Bom, nenhuma. Então, por que eu preciso fazer jejum? É porque quando eu estou fazendo isso, eu estou dizendo para mim mesmo que eu posso passar um tempo, um dia, um período sem alguma coisa. É por isso que eu faço jejum. Porque se eu não posso passar um tempo sem alguma coisa, aquilo me escravizou. Se você não pode passar um tempo da tua vida sem alguma coisa, aquilo manda em você, te escraviza. Por isso que o jejum tem a ver comigo mesmo. Aquilo que eu não consigo ficar sem, já me escravizou. Aquilo que você não consegue ficar sem, manda na tua vida. Manda na tua vida. É um pouco seu dono. Se você não consegue passar um período sem alguma coisa, isso te domina, te escravizou, é o seu dono, manda em você. Uma vez eu conversei com um rapaz que tinha um problema com droga, né? E ele estava tentando me convencer que ele não era viciado. E eu falei, não, eu acredito em você. Acredito, inclusive, que você pode passar uma semana ou 3 dias sem mexer com isso aí. Ele olhou para mim, não, mas tanto tempo assim, não. Eu falei, entendeu? Se você não pode passar 3 dias sem isso, isso manda em você. Você é viciado, isso te escravizou. Você tem dono. Isso te escraviza mesmo. Se você não consegue ficar sem alguma coisa durante um tempo, isso manda na tua vida, te escravizou. E pode ser qualquer coisa. Eu não consigo ficar um dia longe do meu marido. Ele manda em você, você é escrava dele então. Eu não consigo passar meio dia sem o meu filho, você tem ídolo. Porque tudo aquilo que você não consegue ficar um tempo sem, manda em você, te escravizou, te domina. Porque a vida do discípulo de Jesus, ela é integral, sem divisão. Nós temos instância na nossa vida.
E Jesus está dizendo aqui no Sermão do Monte, quando Deus mandou você dar esmola, por exemplo, bom, apesar que dar esmola no judaísmo é diferente de dar esmola hoje. Hoje em dia, quando nós pensamos em dar esmola, a gente pensa que é moedinha no farol, nós pensamos que é dar uma cesta básica para alguém, fazer um favorzinho para quebrar o galho naquela hora. Hoje de manhã eu já saí, um camarada já me encontrou, contou uma história, tudo assim para mim, e precisava de R$ 25. Eu falei, vixe, meu amigo, a coisa não está boa para o seu lado, não. Não está boa, né? Agora, dar esmola no judaísmo é assim, você dá o que a pessoa necessita. A pessoa chega em você necessitando de alimento, você dá o quê? Alimento. Ela chega precisando de uma passagem de ônibus, você dá a passagem de ônibus. Ela chega falando que precisa de uma moradia, você tem que dar uma moradia para ela. É só para ilustrar que esmola no judaísmo é você dar o que a pessoa está necessitando. Porque dar esmola tem a ver a minha vida, o meu relacionamento com o outro, e eu tenho que ser uma bênção para o outro. Nós somos os filhos de Abraão e nós somos chamados para ser uma bênção para quem está diante de nós. E ser uma bênção para quem está diante de nós é a gente atender a necessidade que o outro tem. É abençoar a vida do outro. Então, Jesus, quando ele vai falar do verso 19 em diante, ele está falando de algumas práticas religiosas e está reordenando elas. Jejum, você tem que ser livre. Se qualquer coisa te domina, está errado, você é escravo dela, isso é coisa do pecado. Então, logo, espiritualidade, na visão de Jesus, é a maneira como eu me relaciono com meu Deus e Pai, é a maneira como eu me relaciono com você, é a maneira como eu me relaciono comigo mesmo, e tem gente que se relaciona muito mal consigo mesmo. E o jejum mostrava isso, a maneira como eu me relaciono comigo mesmo. O jejum é ficar sem alguma coisa durante um tempo, é para dizer se aquilo me domina ou não me domina. E é muito interessante o que Jesus está tentando falar para a gente. Sabe o que Jesus está querendo dizer para a gente? Tenha uma vida coerente, porque a vida do discípulo é coerente. Não se engane. Não fique fingindo quem você acha que você é. Não finja sendo cego e fica fingindo para os outros que está vendo. Não viva a sua vida para mostrar para os outros. Então você vai orar, entra no seu quarto e fecha a porta. E o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Você vai dar esmola que a mão direita não fica sabendo o que a mão esquerda fez. Porque se você está fazendo para Deus, é para Deus. Só faça para Ele. Você vai jejuar, lave o seu rosto. Não deixa ninguém ficar sabendo. Me lembro uma vez que eu trabalhava ainda na Toyota, a gente foi fazer um almoço lá, e sentou um rapaz lá, que era da turma lá, e vamos, né, na churrascaria. Você não vai comer? Não, eu estou em jejum. Oh, seu cavalo. Para que você vem na churrascaria se está em jejum? Não pode, irmão. Esse tipo de espiritualidade Jesus está condenando, você está fazendo para mostrar para os outros. Afinal de contas, o que é espiritualidade? O Eugene Peterson está certo. É aquela atenção que eu dou para as invisibilidades. E Jesus está dizendo, não é para ser visto pelos outros. Jesus está dando um golpe na nossa autoestima. Que era um problema lá, mas é um problema cá. Por que Jesus está dando um golpe na nossa autoestima? Porque muitos de nós sofremos muito por causa desse desejo de mostrar para os outros alguma coisa. Como é que tem gente que sofre com isso? Isso é visto no dia a dia. A gente adora mostrar para os outros as coisas que nós estamos envolvidos. Vamos viajar. Ó, nós estamos, olha lá atrás o que está lá, ó. Boeing da Gol. Onde eu estou aqui, não estou... Pastor não gosta de foto. Não estou falando de tirar foto.
Eu estou falando dessa necessidade que as pessoas têm nos dias de hoje, de mostrar para as pessoas no que elas estão envolvidas. Faz um bolo, foto do bolo. Eu que fiz. Se sai aquele negócio murcho, esfarelado, ninguém tira foto. Ninguém tira foto. Essa necessidade de mostrar para os outros. Vai na pizzaria, ó, vê onde é que nós estamos aqui, ó. Pirindela, nem sei o que é isso, né? Mas é o nome da pizzaria aqui, né? Que eu coloquei. É a mais cara de Franca, não sei o que lá. Essa necessidade de ter que mostrar, irmãos. Você quer ver uma coisa boa? Francisco, ele faz uma coisa e a gente dá risada. Porque achou bonito o que ele fez. Sabe o que ele faz? A mesma coisa de novo. Para a gente dar uma risada. E a gente ri de novo. Daqui a pouco ele faz mais uma vez. Ele fica vendo até onde que a gente vai dar risada. E às vezes o que está fazendo não é para dar risada. Mas a gente dá risada e faz de novo. Porque uma criança está dizendo aquilo que você que é adulto também faz. Essa necessidade de ter a aprovação dos outros. Essa necessidade aí do olhar do outro. Eu e a Cláudia estava vendo um vídeo desses dias aí, eu gosto de ver uns vídeos de besteira lá na internet, né, assim. Besteira assim, irmão, só para dar risada, piada, aquelas coisas assim, né? O cara, aquelas câmeras escondidas, aquelas coisas. Porque a gente hoje em dia tem que explicar as coisas, né? Aí um camarada estava lá, num monte de gente assim, ele pegou, tinha uma bola de basquete, ele deu uma bicuda nela assim, ela fez assim, puf, na cesta. Ele olhou assim, ninguém viu o que ele fez. Ninguém olhou, ninguém estava olhando para a cesta, ele fez aquilo lá e ficou pedindo aprovação, mas ninguém viu. Ninguém viu. Quem é que não quis agradar pai? Quem é que já não quis fazer alguma coisa para agradar a mãe? Todo mundo já fez isso, os filhos fazem isso. O problema é aquilo que o Lacan diz, porque o Lacan diz assim, que nós acabamos nos tornando o desejo do outro. Tem muita gente que acabou se tornando o desejo do outro. O Fernando Pessoa, por exemplo, ele fala assim, nós somos o intervalo entre o nosso desejo e o que o desejo do outro fez de nós. Nós somos o intervalo entre o nosso desejo e aquilo que o desejo do outro fez de nós. Em outras palavras, a gente fica mostrando para os outros aquilo que nós estamos fazendo, porque a gente precisa da aprovação do outro, do olhar do outro. Irmão, você pode ter a vida que você quiser, você só não pode ter a vida para mostrar. E é isso que Jesus está falando a partir do verso de número 19. Porque a fé é uma questão de você viver a fé e não de fazer propaganda da sua fé. Os versos 19 em diante é uma ilustração do que Jesus está falando. Por que uma ilustração? Porque ele vai dizer, olha, não acumulem para vocês tesouros na terra. E aí, beleza, mas o finalzinho, ele vai dizer, pois onde estiver o seu tesouro, também estará o seu. A questão não é que Jesus está falando mal do dinheiro, contra o dinheiro, de ganhar dinheiro. Jesus está dizendo assim, a questão não é essa, a questão é o coração. Aonde você tem colocado o seu coração? E tem muita gente que coloca o coração naquilo que acaba, naquilo que passa. E o Senhor está chamando a gente a fazer uma reflexão para colocar o nosso coração, a nossa vida, o nosso sentimento naquilo que é eterno, naquilo que não acaba, naquilo que não passa. Dinheiro acaba, bens materiais acabam, irmão. Carro funerário não tem reboque, você não leva nada. E Jesus está chamando a atenção. Onde você tem colocado o teu coração? Você está querendo ser visto pelos outros, está precisando de aprovação dos outros, por isso que ora para todo mundo ver, por isso que você fica repetindo oração, por isso que você fica falando para todo mundo que está fazendo jejum, por isso que você fica dando esmola para ser visto. Você tem que colocar o seu coração naquilo que é eterno. Tudo isso passa, tudo isso acaba. E vai acabar. Então é besteira, é bobagem você ficar lutando a vida inteira para ter coisas.
e coisas que você não vai carregar nenhuma delas. Não vai levar nenhuma delas. Porque a questão sempre é o coração. Se o nosso coração está em coisas eternas ou não está. Aí ele vem e diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. E aí ele lança luz na última frase, porque ele vai dizer: os olhos são a lâmpada do corpo, a candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, logo o seu corpo será cheio de luz. E termina dizendo: portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas que elas são. Jesus está falando do quê? Daquilo que nós também falamos. Qual é o pior doente? É aquele que nega que está doente. Qual é o pior cego? É o cego que não aceita que ele é cego. E do que Jesus está falando? Jesus está dizendo assim: se as trevas que há dentro de você, você não vê ela como trevas, mas vê como luz, essas trevas são poderosas em você. Porque elas são trevas, mas você olha para elas e chama elas de luz. E se você está chamando as trevas que tem dentro de você de luz, como essas trevas são poderosas. Por quê? Porque ninguém vai te conseguir convencer que isso é trevas. Porque você bate nos olhos nas trevas que há dentro de você e fala: é luz. Eu conversando com uma pessoa e perguntei para ela se ela tem certeza da vida eterna, ela falou: tem. Eu falei: por que você acha que tem? A resposta foi assim: eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, se eu não ajudo ninguém, eu também não atrapalho. E eu pensei assim: você precisa repensar. Porque se tudo aquilo que você faz durante a semana aponta para você que você não é salvo, mas você faz tudo aquilo e acha que isso é luz, como essas trevas são poderosas em você, porque ninguém vai dar conta de convencer você que você precisa se arrepender dos seus pecados. Se aquilo que você faz durante a semana não mostra que você é discípulo de Jesus, se aquilo que você fala e faz não é o que Jesus falaria e faria, e você afirma que você é de Cristo, que a luz de Jesus está em você, e ninguém consegue te convencer do contrário para você se arrepender, como essas trevas são poderosas em você. Como elas são poderosas. Irmão, vocês já perceberam o tanto que é difícil a gente se relacionar com alguém que não enxerga a verdade? Você conversa com a pessoa e fala para ela a verdade, você mostra a verdade, mas ela não tem aquilo como verdade. Um dia, conversando com um irmão que falava das suas decepções em relacionamentos de amizade, de afeto, né? E no resumo da minha conversa com ele, é que assim, não tinha ninguém que dava certo para ele. E ele falou: pastor, eu sou azarado, porque não tem um relacionamento de amizade que eu entro que dá certo. Porque um dia eu me relacionei com uma pessoa assim, e aquela pessoa errou comigo. Um dia eu estava lá conversando com a minha mulher errou comigo. Então não dá para ter amizade com a minha mulher. Um dia conversando com meus filhos lá, tentando fazer amizade com meus filhos erraram comigo. Eu tentei fazer uns amigos na igreja, os amigos da igreja erraram comigo. Eu tentei ser brother do pastor e o pastor também pisou na bola comigo. Eu também, assim, tentei bater um papo com meus pais, ser amigo dos meus pais, e os meus pais só pisam na bola comigo. Sabe aquelas pessoas lá que eu gostava, pisaram na bola comigo. E aquelas que eu não gostaram também pisaram na bola comigo, errado comigo. Todo mundo errou com ele, só ele estava certo em todos os relacionamentos dele. Todo mundo errado. A mulher errada, os filhos errados, o pai errado, as pessoas que gostam dele está errado, o pastor está errado, os amigos da igreja estão errado, todo mundo errado. Ele é o único certo. Irmão, será que você é azarado mesmo?
Você tem certeza que essa é a sua definição? Você é azarado? É isso que Jesus está dizendo. O pior cego é aquele que não quer ver. Esse é o pior cego. E o Senhor está alertando: se a luz que está em você são trevas, essas trevas são poderosas porque você acha que elas são luzes. E a espiritualidade vem para lançar o quê? Luz na nossa vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Evangelho veio para nos colocar diante da verdade a respeito de quem? De nós mesmos. E diante de algumas verdades a respeito da minha vida, eu preciso de ajuda. Eu tenho que buscar ajuda. Porque é da nossa natureza relacionar-se mal com Deus, é da nossa natureza nos relacionar mal com a pessoa que está do nosso lado, e é da nossa natureza viver muito mal com a gente mesmo. É da nossa natureza. Na espiritualidade, nós precisamos ser coerentes com uma coisa, com a verdade. Se você olha para a tua vida e está percebendo que isso é trevas, para de chamar isso de luz. Seja coerente. Se você é uma pessoa que tem muita facilidade para lançar a mão da mentira, isso é trevas, irmão. Você não consegue se libertar disso, peça ajuda. Se todas as pessoas que se aproximam de você saem machucadas, saem feridas e nenhuma delas serve para você, presta atenção na tua vida. Encare essa incapacidade sua de fazer amizade, de colocar pessoas à sua volta. Os religiosos se deixam iludir por aquilo que eles fazem. Mas Jesus não está falando com os religiosos. Jesus está falando de espiritualidade, com gente que é discípulo dele. Por isso que ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como. Ou seja, não se iluda. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Não se iluda. Ou você é um religioso, ou você é um discípulo de Jesus. E os discípulos de Jesus são coerentes com a verdade. Eles não abrem mão da verdade. Não se iludam achando que pode servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem fazer isso. Não se iludam a respeito de vocês mesmos, chamando de luz aquilo que são trevas. Se você tem uma fraqueza, se você tem uma luta que não consegue vencer, seja coerente, encare a verdade a teu respeito. Entenda que isso é trevas da tua vida e que você precisa de ajuda. Mas não fica dizendo: não, eu sou luz, eu sou de Jesus. Muito cuidado. Porque lá no capítulo 7 eles vão dizer: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome, nós te servimos fazendo exorcismo, nós te servimos fazendo sinais e maravilhas, e eu direi naquele dia abertamente para eles: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Essa possibilidade da gente servir a Deus e não ser de Deus. Pastor, eu sou muito feliz porque eu estou servindo a Deus. Os pagãos serviram a Deus. Nabucodonosor servia a Deus. Uma mula serviu a Deus. Pilatos serviu a Deus. Homem cruel. Qualquer um pode servir a Deus, irmão. Mas nem todo mundo pode ser discípulo de Jesus. Nem todo mundo tem prazer nas coisas de Deus. Nem todo mundo tem prazer na pessoa de Deus. E isso define os discípulos de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia e nos abençoe com essa palavra. Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra que veio a nós nessa manhã. Que seja a Tua palavra a guiar a nossa vida, Senhor. E que pelo Teu Espírito Santo que nós possamos perceber, encarar a verdade a respeito das trevas que há dentro de nós. Eu peço isso, peço pelos professores que vão continuar ensinando a Tua palavra. E a oração que eu a faço pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. 10 minutinhos para você tomar um café e voltar para a sua sala, tá bom? A minha sala ainda hoje se reúne lá no fundo.